Glória a Deus. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus, a segunda parte do nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Nós vamos falar sobre amor e perdão. A nossa leitura está em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 10. Nós vamos ler alguns versículos aqui que estão na nossa abertura e nós vamos ganhar tempo porque, olha, tem 4 parábolas aqui absolutamente profundas, que eu acho que vai servir de bastante edificação para cada um de nós. Então, 1 João capítulo 4, versículo de número 10, diz assim, a minha Bíblia, a sua também: nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, as parábolas de hoje vão tratar do assunto que cerca as Escrituras, não é? O principal assunto da Bíblia é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o assunto que permeia obrigado, irmão. O assunto que permeia as Escrituras é o amor e o perdão, não é? São os principais temas bíblicos dentro da pessoa do Senhor Jesus Cristo: amor e perdão. E Jesus foi tão assim enfático na maneira dele de falar do amor e do perdão, que a gente tem uma expressão no português, né, que a gente fala assim: você entendeu o que é que eu desenho, não é? E as histórias que o Senhor Jesus Cristo trouxe através da parábola são os desenhos do seu amor. É a maneira que ele usou para desenhar o tanto que ele amava, a extensão do amor de Deus para com os homens, não é? Foi Nicodemos que se encontrou com ele numa noite, e quando Jesus olhou para ele e falou assim: meu amigo, você é mestre em Israel e você não entende essas coisas, não é? E aí ele começa aquele famoso sermão dele, quando ele fala assim: olha, Nicodemos, o negócio é o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra de Jesus não foi um sermão do monte, não foi em cima do barco ali falando aqueles que estavam na praia, não. Essa palavra de Jesus foi para um homem durante a noite, não é? E para os homens comuns, para que eles entendessem o amor de Deus, Jesus por diversas vezes usou parábolas. Então, para entender bem uma parábola, é importante mergulhar no contexto cultural histórico da época em que foi contado. Isso ajuda a captar o que o Senhor Jesus queria ensinar e o que usava e por que usava certos exemplos. Mais do que isso, é essencial perceber como Deus age em cada história e que Ele nos convida a fazer hoje. Cada parábola é um chamado à ação, é uma mudança de atitude, é uma mudança de foco. O Senhor Jesus não quer simplesmente nos amar e perdoar, Ele quer nos ensinar a amar e perdoar como Ele ama e perdoa, não é? É muito interessante isso, que a gente costuma ficando parecido com quem a gente se aproxima, é verdade, não é? É muito fácil ver esses exemplos, principalmente da época de escola, né? Alguém lembra aqui da época do Zemo na escola? Não faz tanto tempo assim, né? Geralmente é um que chegava vestido de preto, né, com as unhas mais preta, com um colar assim mais comprido, já aparecia o segundo, o terceiro, o quarto, não é verdade? Aí depois teve a época dos punk, né, e aí vai mudando o jeito. Por quê? Porque a nossa convivência vai moldando as nossas práticas uns com os outros. Se você se aproximar de Deus, Deus vai mudar você, não é? Você não vai influenciar Deus, mas Deus vai influenciar você, não é? Deus te entende, Ele te conhece, Ele vai te ajudar. E a primeira parábola que o Senhor Jesus proferiu, e não a primeira que Ele proferiu, mas a primeira que nós vamos estudar nessa noite, está em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37, que é a parábola do bom samaritano. E ela vai muito além de ser uma simples lição moral. Você conhece a história, não é? Um homem foi roubado, né, assaltado no caminho ali da região, e ele ficou ali jogado do lado, quase morto. E você sabe que algumas pessoas passaram e o viram naquela situação, não foi? Passou o levita, passou o sacerdote, não é? E todos deixaram ele naquela situação, porque segundo a lei cerimonial não convinha que eles tocassem a mão naquela pessoa, não é? E a verdade é também que eles não queriam se envolver, não é? Mas naquele mesmo caminho passou um homem que era de uma origem ruim, segundo a pessoal da época, né? Segundo o pessoal da época não, a própria explicação aqui mostrava que era gente que tinha uma cultura ruim,
não é? Culturalmente inferior. E essa palavra hoje não é aceita, né? Nada pode ser considerado culturalmente inferior, não é verdade? Mas sim, as culturas têm níveis. Tem cultura superior e tem cultura inferior. Tem cultura que é boa e tem cultura que é ruim, não é? E a cultura samaritana era uma cultura ruim. Era uma cultura que tinha muita crendice, era uma cultura que tinha muita deturpação da lei, era uma cultura que tinha muito sincretismo, mistura de várias religiões, não é? E Jesus vai mostrar que esse samaritano, passando vendo aquele homem lá, ele foi movido de íntima compaixão. E aí Jesus começa a dizer para nós que a nossa religião não mora nas nossas práticas, mora no nosso princípio. O princípio precisa reger as nossas práticas, não é verdade? O princípio da palavra de Deus precisa reger as nossas práticas. Não nós somos formados por prática, mas o nosso princípio é maligno, é ruim, não é? É egoísta, é egocêntrico. E Jesus mostra, através que esses preceitos religiosos e tradições humanas, reconhece que o verdadeiro próximo é aquele que Deus coloca no nosso caminho para servir com compaixão. A nossa vontade sempre é de servir aqueles que estão mais perto de nós, é verdade ou não é? A gente quer ver os mais que estão pertinho, bem, não é verdade? Certa vez, eu estava numa aula de teologia e o professor daquela noite era o famoso Johnny Ramirez Johnson, careca com uma barbicha branca assim, ó, bem cara de Raul Seixas, assim, malucão mesmo, sabe? Ele é da igreja adventista e ele falava assim, bem despacio e com uma voz de taquara. E eu lembro que naquela noite ele perguntou para a classe, falou assim, por que você ama seu filho? Você consegue responder por que você ama seu filho? Porque quando você olha para o seu filho, para a sua filha, lhe transmite amor. Já parou para pensar nisso? Por que você, se tivesse que escolher entre uma criança e outra, você escolheria sempre seu filho? Não é? Por mais que você queira aqui admitir uma falsa honestidade, não, eu escolheria qualquer criança. Não, você escolheria seu filho. Por que você escolheria seu filho e não um filho de outra pessoa? Simples. Porque é seu, exatamente. Porque quando você olha para ele, o que você vê nele? Você. Não é? Você. Você olha para o seu filho e vê você. E o fato de você ver a sua imagem resplandecida lhe traz essa vontade de cuidar, não é? Isso responde para você por que Deus te ama. Que imagem que você tem? Você tem a imagem de Deus na sua vida. Você acha que Deus não é o que eu estou querendo dizer para você? Entenda, ok? Deus não é diferente de Adão na sua perfeição. Deus fez Adão segundo a sua imagem. O problema é que Adão escolheu um mau caminho e saiu dos caminhos do Senhor. Mas em princípio, Deus quando olha para nós, vê a sua imagem caída que Ele quer restaurar. Porque é a imagem dele. Ele ama os seus filhos. Dessa mesma forma, quando nós andamos aí fora e nós encontramos um próximo, nós temos que lembrar que aquela pessoa, por mais longe do Senhor que ela esteja, ela carrega a imagem de Deus. Não é? Porque a briga hoje aí, eu não quero entrar muito nesse assunto de político, mas eu vou pincelar só para morder a sua consciência, depois eu assopro ela, tá bom? Mas por acaso uma criança palestina é mais importante que uma criança judia? Aos olhos de Deus? Não é? A criança lá da favela brasileira, que às vezes ela toma uma bala perdida, ela é mais importante que as crianças hoje que morreram naquele shooting de novo? Mas a nossa visão, por diversas vezes, ela enxerga não a imagem de Deus resplandecida nas pessoas, mas a nossa percepção da imagem que as pessoas deveriam resplandecer. E é por isso que, por exemplo, o sacerdote e o levita não pararam para cuidar do rapaz que foi assaltado, porque a imagem dele não resplandecia aquilo que eles estavam fazendo, não é? Ou então no jargão brasileiro popular, se está nessa é porque deu mole, não é? Se está aí jogado na rua, na sarjeta, é porque deu mole. Eu lembro isso, a gente estava, eu acho que aqui 2 anos já, nós estávamos passando uma daquelas saídas ali de Los Angeles, que você pega a 10, não é? E eu estava olhando o pessoal morando à direita e à esquerda,
na rua, não é? Naquelas barracas bonitas azul. Não é verdade? E o camarada sai de uma barraca com uma panela, entra na outra, aí a mulher atravessa a rua, e você está ali passando, parece que no meio da casa das pessoas, não é? E aí eu olhei para a Ana e falei o seguinte: você sabe qual que é a diferença desse homem aí fora para mim? Sabe qual que é a grande diferença? Uma decisão errada a mais. Não é duas não, é uma. E sabe qual que é a grande diferença? É que eu atentei para a misericórdia de Deus na minha vida, só isso. A misericórdia foi dele, a única coisa que eu fiz foi atentar. Então a parábola do bom samaritano, em primeiro lugar, ela nos lembra, não é, a viver um evangelho completo com santidade, com autoridade e amor prático. E aqui está uma coisa importante também que o pastor Amós marcou nesse estudo, que foi quem escreveu: a autoridade de Deus na prática. A gente gosta muito de viver a autoridade de Deus na teoria, verdade ou não é? Não é? Nós temos as nossas posições religiosas, o nosso momento de culto, não é? Nós falamos sobre a autoridade de Deus sobre os demônios, sobre as entidades. Nós inclusive expulsamos demônios, a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Usamos a autoridade, não é? Para reivindicar coisa a nosso respeito. Quantos aqui já não fizeram essa oração? Senhor, eu sou teu filho, me ajuda aqui, não é? Eu sou cabeça e não cauda, não é verdade? Quem nunca fez essa oração? Não é mesmo? Agora, a autoridade vivida na prática é aquele que tem a autoridade de chegar lá na situação e tirar o outro da situação, porque tem a autoridade de Deus para fazer isso. A autoridade de Deus na prática é aquele que muda o sábado, não é? É aquele que tem autoridade para chegar e perdoar o pecado de alguém, não é verdade? A gente às vezes não quer se envolver no problema das pessoas. Há poucos dias atrás, alguém estava conversando comigo, tal, falando uma situação difícil, e eu olhei para a pessoa e falei assim: a senhora está perdoada em nome de Jesus. Ô pastor, eu falei: não, a Bíblia me dá autoridade para perdoar a senhora. O senhor está perdoado em nome de Jesus. Mas viver a autoridade da prática, eu falei assim: ok, o pastor falou que eu estou perdoado da autoridade do nome de Jesus. Ele percebeu a situação, ouviu, e na autoridade que Deus otorgou, ele me deu isso na prática. Eu estou perdoado. As pessoas não agarram isso. Às vezes a gente tem dificuldade de falar isso, de ministrar isso sobre a vida das pessoas, não é? De tirar elas de situações pela autoridade do nome de Jesus, estender a mão na autoridade do nome de Jesus, não é? Estender a misericórdia na autoridade do nome de Jesus, e assim viver o amor de Deus na prática. E aqui fica uma bonita lição antes da gente partir para a próxima parábola, né? Jesus pediu para que, quando se observassem os discípulos, pedissem para eles credenciais. Ele falou: olha, vocês saberão que vocês são meus discípulos assim, ou seja, a credencial que vocês vão levar sobre o fato de vocês estarem comigo é essa aqui. E qual que era? A maneira como vocês amam uns aos outros. A credencial do discípulo não é o badulaque do ministério que ele leva, não é o nome da igreja que está na placa, é o amor pelo qual ele manifesta a vida de Jesus na vida dele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A próxima parábola que a gente vê que está aí no seu estudo é a parábola da ovelha perdida. Na época de Jesus, a economia de Israel era majoritariamente rural. Seus ouvintes eram, em sua maioria, trabalhadores do campo, pastores, agricultores, criadores de animais. Quando Jesus falou sobre uma ovelha perdida, eles entendiam perfeitamente o valor que cada animal no rebanho e o cuidado diligente de um pastor diante da perda de uma só ovelha. Ao mesmo tempo, os fariseus e os escribas criticavam Jesus por se aproximar dos pecadores. No entanto, esses líderes religiosos não compreendiam o verdadeiro coração de Deus, um coração que se alegra mais por um pecador arrependido do que por 99 que não se desviaram. Jesus mostrou através de uma economia simples da vida cotidiana das pessoas como é que se manifesta o amor de Deus. Economia simples, ok? Gente, aqui tem bastante empresário aqui, né? Que não aceita perder nada. É meu. Ele pode ter 10 estabelecimentos funcionando bem. Se um está indo mal, ele não quer saber se os outros estão indo bem. Ele quer que aquele vá bem também, não é? Ou então ele vê ali a gama dele de ações. Se uma das ações dele não está dando o mesmo retorno, ele não está aí que as outras ações estão dando retorno. Ele quer aquela dá retorno também. Ele não se preocupa tanto com o fato das coisas
que perifericamente ou no geral estão indo bem. Ele se preocupa com aquela que não está indo bem. Jesus está trazendo aqui a formação das pessoas de que, olha, eu vou colocar o foco para vocês que a importância mesmo, aquilo que é extraordinário, é quando alguma coisa que ia mal é restaurada. Porque quando as coisas estão indo bem, elas estão seguindo o curso normal da vida. Ok? Você não tem que ficar simplesmente feliz porque você está andando bem. Você fica feliz que você está andando bem, não é? Aquele que cuida estar de pé, cuidado para que não caia. Mas existe um poder extraordinário de você transformar situações que eram para ser para a morte e agora para a vida. E aqui que está a grande preocupação. E aqui que está um grande modelo de igreja, por exemplo, da Assembleia de Deus, não é? A igreja pode estar cheia, irmão, mas se não tem batismo, o pastor está preocupado. A igreja pode estar uma bênção, os irmãos estão felizes, os departamentos estão funcionando, não é? Mas se não tem jeito para o batismo, o pastor está preocupado. Por quê? Porque o que importa, irmãos, é que a coisa esteja transformando pessoas, não é? E o que acaba acontecendo com igrejas, por exemplo, que não se importam com o fato da transformação? Está aí os modelos de igrejas tradicionais, estão se acabando, está terminando. Os jovens não estão vindo para a igreja, não estão recebendo mais a palavra do Evangelho, porque não está se pregando mais um Evangelho de transformação, mais uma religião de costumes. Olha, temos o costume de ir para o culto de manhã, nós temos o costume de servir a Deus dessa maneira, mas não existe uma introspecção para perceber que as coisas são, que aquilo que estava indo contrário agora foi renovado. Jesus está falando através dessa palavra que Ele está de olho em transformar a vida do que está perdido. Ele não vai sossegar enquanto o que está perdido não for buscado. A igreja pode estar cheia, o povo pode estar feliz, mas Jesus está incomodando o coração da liderança, dos irmãos, do pastor. Não se esqueça daquele que se perdeu, não se esqueça daquele que está longe, não se esqueça daquele que por causa própria ficou enroscado no meio das coisas. Olha só, Jesus, Ele mostra que Deus está disposto a parar todo o seu trabalho, colocou todo mundo no aprisco, está todo mundo protegido. Ele para todo o seu trabalho para buscar aquele que não está lá. Ele mostra a importância que as coisas têm. E a importância que as coisas têm é que as coisas só são de verdade especiais quando elas são completas. E elas são incompletas se está faltando um. Jesus se importa com um. Jesus não olha e fala assim, irmão, aquele irmão lá, aquela treva foi embora. Então, Jesus não é assim, não é? Eu às vezes ouvi com muita tristeza, quando chegava algum companheiro em algum lugar e falava assim, olha, pastor, Deus está limpando a igreja, fulano foi embora, ciclano foi embora. Ué, não estou entendendo, ué. Jesus virou janitor agora, fica limpando a igreja, tem que o pessoal ir embora para limpar? Como é que funciona isso aí? Não, porque aquela pessoa era uma treva, então ela estava no lugar certo, irmão. Se a pessoa é difícil, o lugar certo dela é na igreja, não é lá fora. Mas essa pessoa dá muito trabalho, mas é aqui mesmo que ela tem que ficar. Porque enquanto ela está dando trabalho, irmão, ela primeiro está mantendo você fiel e orando, não é? Em segundo lugar, está tendo oportunidade de ter uma vida transformada. E aqui eu entro numa outra lição que o Dr. Ramirez Johnson, antes da gente passar para a próxima parte também, ele falava. Ele lembrava lá de 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre os dons da igreja, não é? E ele lembrava a gente, porque ele falava assim, que há vaso de honra e vaso de desonra. E ele falava dos membros do corpo, aqueles que levam honra e aqueles que são indecorosos. E ele fazia uma pergunta para a gente: alguém pode falar para mim um membro do corpo indecoroso? Claro que ninguém teve coragem de falar isso na aula, não é? Como ninguém teria coragem de falar isso na igreja. Ele falou: vocês perceberam? Os membros indecorosos do corpo a gente nem menciona. Eles são tratados até como um palavrão. Se você falar um membro indecoroso do corpo aqui, vão falar que você está falando um palavrão, não é verdade? No entanto, eles têm função insubstituível. E que se você tem um problema nessas áreas do corpo, desses membros indecorosos, você está em sérios problemas. Infecções que podem matar uma pessoa, não é verdade? Ele fala o seguinte: sabe aquele membro da igreja que você não gosta, que você tem dificuldade? Então, ele tem uma função do corpo. Ele tem uma função do corpo.
E se você tirar ele do corpo, você fica sem uma função importantíssima. Então, e aí ele falou assim: o que você faz então com os membros indecorosos do corpo? Vai lá para o texto está dizendo: aqueles que são honrosos, você deixa eles descobertos. Mas os membros indecorosos é onde você tem mais camada de roupa. E aí o texto explica, não é? Aqueles que são mais desonrosos, você cobre mais de amor. Quanto mais difícil o membro, quanto mais complicado o membro do corpo, mais de amor você tem que cobri-lo. É por isso que você não pode deixar de resgatar, de buscar, de chamar, de bater, de apertar, de puxar a orelha, mas de trazer de volta aquele que está perdido, por mais difícil que seja, não é? Eu vou dizer para você, eu não sou melhor que você não. Tem gente que vai falar assim: Senhor, não traz essa pessoa para a igreja não, pelo amor de Deus, Senhor. Essa pessoa é difícil demais, essa pessoa é muito complicada, esse sujeito é difícil, esse sujeito é complicado. Mas olha, vou dizer para você, quando Deus trouxer, cobre de amor. E quando você puder, vai buscar. Vai buscar o que está perdido. Vai chamar, manda mensagem de novo. Vai lá, dá uma cutucada de novo. É ruim? Pode ser, mas vai ser pior, porque você vai ficar faltando a ovelha que Jesus quer resgatar, quer salvar em nome de Jesus. Amém? Amém. A outra parábola que a gente dá uma olhadinha aqui é a da dracma perdida, não é? Ela está nessa sequência dessas 3 parábolas de Jesus, da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, não é? E na segunda parábola de Lucas, está aqui no nosso texto, Jesus narra a história de uma mulher que, ao perder uma de suas 10 dracmas, acende uma candeia, vai à casa e busca com diligência até encontrá-la, não é? E Jesus conclui: a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola revela uma verdade eterna: cada alma tem um valor imensurável aos olhos de Deus. Se a ovelha fala daquele que foi perdido, a dracma fala daquele que foi achado. E achar é diferente de perder, ok? Porque o perdido você vai buscar, mas o achado você procura. O perdido se perdeu em um lugar específico, o achado você não sabe onde estava e apareceu. Por quê? Fala a respeito daquele que vivia com Deus e foi para longe, mas a dracma que foi perdida fala daquele que não conheceu ainda a alegria da salvação e vai conhecer através disso. E aqui eu acho muito bonito, irmão. Alguns dias atrás as nossas irmãs cantaram aqui na igreja e foi muito bom, eu fiquei muito feliz de ouvir. Foi, olha, uma bênção mesmo, não é? Os nossos filhos cantaram semana passada, cantaram: que a bênção se derrame sobre 1000 gerações. Foi muito bonito ouvir os nossos filhos cantarem, não é? É muito bonito, irmãos, quando a palavra fala no nosso coração, vê a lágrima no olho dos irmãos e tal. Mas sabe o que move o céu mesmo? É quando uma pessoa se converte. Sabe o que alegra o céu de verdade? Sabe que promove uma festa no céu, né? Eu, na minha época de jovens, falava assim para os jovens: você não quer ser promotor de festa? Então, seja promotor de festas no céu, não é? Ganhe alguém para Jesus. Ache alguém que estava longe dos caminhos e traga ele para o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que a alegria é diante dos anjos de Deus. E diante dos anjos de Deus não é simplesmente os anjos que ficam felizes, é os anjos que veem a alegria. A alegria fica diante deles. Eles conseguem enxergar a alegria de Deus. E aqui eu tenho até uma história que ilustra isso muito bem. Quando o Noah nasceu, não é? Ele nasceu no dia 29 de agosto. Ou seja, depois de amanhã ele faz 12 anos de idade. Eu lembro que a gente foi para casa, eu acho que no dia 2 de setembro ou 3 de setembro no máximo, não é? Não, acho que antes, 1 de setembro, né, a gente estava em casa. Foi. Primeira noite dele em casa, esse homem respirava assim, ó. E eu, meu Deus do céu, será que está tudo bem com esse menino? E a noite inteira eu e a Ana acordado e observando. E a hora que deu 6 horas da manhã, eu pulei da cama, fui pro Home Depot, comprei filtro, comprei um galão desse tamanho assim de hand sanitizer. O pessoal vai lá em casa, vai todo mundo fazer hand sanitizer e tal. E comprei um monte de outras coisas que tinha lá, que estava lá para casa e tal. Fui observando e tudo mais. Só que o detalhe é o seguinte: todo mundo que eu passava, eu falava assim: tá vendo esse álcool gel aí? É, eu tô levando para casa porque meu filho nasceu. É? Que caixa tinha a ver com isso, não é? Aí eu ia pro CVS, ó, tô comprando esse negócio aqui, sabe por quê? É porque lá em casa, meu filho, eu trouxe meu filho.
Antes de ontem, é meu primeiro filho, né? A alegria do pai é patente. Toda vez que alguém vem para Jesus, Deus Pai ganha um filho novo. E ele não se contém. Ele não se contém. Ele fala, olha, chegou lá, ó, na igreja, mais um filho meu lá. Olha lá, tá vendo? Tem mais um lá hoje, ó. Tá vendo? Se arrependeu lá. Olha lá, você viu? Não é? Isso é bíblico, viu? É bíblico, pastor? É bíblico. Se você vai lá quando Acabe, que era um rei mau, quando ele vira e começa a pedir misericórdia para Deus, Deus faz o que para o profeta? Volta lá. Você viu Acabe? O jeito que ele se arrependeu? O jeito que ele colocou um saco de... Você viu o jeito que ele ficou? Fala para ele que não vai acontecer mais desse jeito não. Fala para ele que ó, isso vai acontecer, mas não no tempo dele. Ele não vai ver isso aí. Ele vai morrer antes de ver toda essa desgraça aí, porque eu vi o arrependimento dele. Irmãos, o arrependimento muda a sentença de uma pessoa que estava indo para o inferno, agora ela vai para o céu. Muda a história da vida da pessoa. Se ela de verdade entender o que significa o perdão de Deus na vida dela, se ela realmente for achada como aquela que está perdida, ela vai mudar a sua história, Deus vai mudar a história dela. Olha a atitude da mulher. Primeira coisa que ela faz, ela acende uma luz. E eu lembrei do hino das crianças, né? Acende a luz na escuridão. A primeira coisa que ela traz é a luz. E a luz, irmãos, é um dos aferidores de medidas mais bonitos que existe. Você sabe que a primeira coisa que Deus fez no Gênesis foi a luz, não foi? Só que o sol ele criou só no 5º dia. Ué, então de onde tem que luz é essa então? Não é? A luz, irmãos, é o padrão. Quando as coisas estão iluminadas, elas ficam visíveis. Elas ficam compreendidas, compreensíveis. A luz então não é simplesmente uma iluminação. E eu explico isso para você. Se eu apagar esse ambiente que a gente está aqui agora, ou se nós entrássemos nesse ambiente apagado, muita coisa que está disposta aqui, até a nossa noção de espaço, não é? De tamanho, de cor, de solidez, tudo isso desaparece. Mas ao emitir a luz, a gente consegue aferir agora distância, a gente consegue fazer compreensão. Quem é mais ainda rebuscado consegue fazer o cálculo até do tamanho de um lugar, por causa do tempo que a luz demora para percorrer. Tudo isso porque é a luz. A luz então ela traz medida às coisas. Por quê? Quando Deus começa a criar as coisas e fala que ela é boa, por quê? Onde Deus compara isso? Com a luz. Ele trouxe a luz e trazendo a luz, ele faz uma aferição sobre isso. Olha, colocando isso diante da luz, eu percebo que isso é bom, é bom. E aí você vai para o texto de Romanos, porque tudo é dele, por ele e para ele. A luz que ilumina todas as coisas é a medida de Cristo, é a medida do Senhor Jesus. A primeira coisa que a mulher faz para procurar o perdido, ela coloca uma candeia, ela traz a luz em movimento, ela traz Jesus com ela para achar. Ela traz o Espírito de Deus com ela para enxergar. Tem muito problema que nós não conseguimos resolver na vida das pessoas, porque a gente traz a medicina, a gente traz a psicologia, que tudo é bom, mas não traz a luz. A gente não ilumina a situação pelos olhos de Cristo. A gente ilumina sobre a nossa consciência, o nosso pensamento, a percepção que a gente tem, não é? A nossa experiência, que às vezes até é boa. Tem algumas experiências que a gente tem, irmão, que é até boa. Ok? Mas na hora de você fazer decisão, você precisa de trazer a luz de Cristo. A segunda coisa que ela faz, porque ela trouxe a luz, agora ela consegue limpar. Tenta limpar uma coisa apagada. Tenta limpar uma casa escura. Sabe o que vai acontecer, né? Sobrar um monte de coisa para trás. Vai sobrar um monte de lugares sem limpeza própria. Quando você acende a luz, nossa, eu não sabia que estava tão sujo. É assim, não é? Ela traz a luz para poder limpar. E aí ela consegue buscar. Já tentou procurar alguma coisa em um lugar escuro? É horrível, irmão. Não é? É horrível você procurar alguma coisa em um lugar escuro. O que você tem que fazer? Ilumina. Você só vai conseguir buscar aquele que está perdido se ele for iluminado pelo Senhor. Ele precisa de ser iluminado. Tem uma passagem que eu gosto muito que Paulo fala. Quando ele está andando numa cidade, ele viu um homem e falou assim: eu vi que o homem tinha fé para ser curado.
E viu Paulo que o homem tinha fé para ser curado. Como é que Paulo viu a fé do homem? É porque a luz que estava iluminando aquela situação em Paulo era outra. Era uma luz que não mostrava simplesmente o dia ou a cara das pessoas. Ela conseguia iluminar a fé dentro da pessoa. É uma luz diferente, não é? Nós temos que trazer essa luz quando a gente anda na rua. Amém. Trazer essa luz quando a gente lida com as pessoas, não é? Tem muita situação na vida que, iluminada por Cristo, vai mudar a maneira como você enxerga. Eu estava falando com os nossos irmãos esses dias, ele estava ponderando uma situação de uma pessoa até que ele ficou chateado com ela e tal. E eu falei assim para ele: você já percebeu que essa pessoa faz isso por causa disso? Que isso que ela está falando não é a questão. Ela está dizendo uma outra coisa através do que ela está fazendo. Porque às vezes você está vendo a atitude da pessoa e tudo que ela está fazendo é te chamar: oi, tô aqui, ó. Você não está me vendo? Olha, eu tô aqui, ó. Não é? Por exemplo, uma pessoa que é mentirosa compulsiva, ok? E eu não quero aqui apoiar a mentira de ninguém, tá? Mas uma pessoa que é mentirosa compulsiva, toda a história que ela conta, toda a história que você conta, ela conta uma melhor que a sua. Porque ela quer, o que ela quer? Ó, eu tenho vitória também. Minha vida é vitoriosa também. Olha, eu passo por coisa boa também, a coisa boa acontece na minha vida também. Não é? E a única coisa que eu quero é que você perceba que, na verdade, eu queria que a minha vida fosse tão boa como a sua. Mas eu não consigo que as minhas vitórias sejam tão boas como a sua, então eu estou inventando uma história para que você perceba que na minha vida tem coisa boa também, mas eu queria que fosse melhor. E às vezes a gente toma simplesmente aquilo por uma safadeza. E no bottom line mas tem um motivo. E quando você descobre o motivo, você consegue dar o remédio certo. Você consegue dar a solução certa. Tem muita gente tomando Tylenol para câncer e tomando quimioterapia para dor de cabeça, porque o problema não foi iluminado pela luz de Cristo. Nós precisamos pedir para que Jesus nos ajude como essa mulher. Olha, Senhor, dá aqui a candeia e eu vou fazer o serviço. Eu vou limpar a casa e eu vou procurar até achar aquilo que está perdido para a glória do nome de Jesus. E quando eu achar, a alegria não vai ser só na casa da mulher, vai ser alegria diante dos anjos de Deus, não é? Depois que ela acha, o que ela faz? Ela sai para a rua: gente, achei a dracma. Ela dá uma festa por causa da dracma que ela achou, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A última parábola que a gente vai olhar hoje, não é? E o brother Mike me deu até 8h45 para terminar a mensagem, então falta 1 minuto. Ele falou: termina cedo hoje, pastor. Eu falei: sim, senhor. Não é? O filho pródigo. Nessa parábola, Deus revela o coração misericordioso de Deus por meio da história de um pai e seus 2 filhos. É interessante que a epígrafe do texto, não é? É o filho pródigo, mas ela deveria muito mais fácil ser o pai do filho pródigo. Porque apesar da gente mostrar o filho pródigo, a história realmente é do pai. O protagonista da história não é o filho, é o pai, não é? A gente gasta mais tempo olhando para o filho, mas o coração extraordinário não é do filho, é do pai. O filho está ali realizando que o pai dele é extraordinário, não é? A gente bate palma para o filho porque a gente se reconhece, mais uma vez, né? O que a gente gosta? A gente gosta das coisas que parecem com a gente, não é? As coisas que a gente se identifica. Então eu e você nos identificamos com o filho, mas o extraordinário da história não é o filho, é o pai. É o pai que sabe lidar com 2 filhos complicados, não é? Que tem graça para lidar com os 2 filhos complicados. E no domingo passado a gente estava falando justamente dessa história, não? Falando que o menino pede a herança, mas não sai logo na mesma hora. Depois de uns dias ele vai embora, não é? Como que as benesses de Deus não nos traz a presença de Deus na nossa vida. E as benesses de Deus longe da presença vão nos deixar na miséria. Porque as benesses de Deus longe de Deus não duram para sempre. Incrível isso, não é? As coisas em Deus só permanecem porque nós estamos perto dele. Essa bênção que você tem na sua vida, ela só permanece com você porque você está perto. Porque se você for para longe, ela não vai ficar perto de você, não. Você vai perder a bênção, não é? A gente tem essa expressão em português, né? Perdeu a bênção, irmão, não é? E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele perdeu a bênção, ele ficou longe, não é? De tal forma que
ele chegou e ele teve vontade de comer as bolotas dos porcos, e o detalhe do texto que a gente percebeu também no domingo, é que ninguém dava nada para ele. Ele queria comer, mas nem aquilo ele conseguia. Olha o estado que chegou da pessoa. Ele queria aquilo lá, mas nem isso ele... Irmão, tem gente hoje que viveu coisas extraordinárias com Deus aqui nessa igreja, aqui nesse lugar, que hoje olha para as bolotas dos porcos e não consegue comer nem aquilo porque não dão para ele. Isso acontece hoje, não está longe daqui não está do outro lado do país, está aqui, perto da gente. Pessoa que você passa, cumprimenta, e você vê nos olhos tristeza, abandono. A pessoa está absolutamente abandonada. Ele queria de novo sentir a presença, mas ele ainda não realizou isso que o filho realizou. Caiu em si, não é? E aqui vai alguma coisa para você entender, porque a ovelha a gente vai buscar, a dracma a gente procura, mas o filho precisa voltar. O filho precisa de cair em si. E nós precisamos estar orando: Senhor, faz o filho pródigo cair em si. Senhor, ajuda o fulano, o ciclano, o filho pródigo, ajuda ele a cair em si. Ajuda ele a entender a miséria que ele está. Porque tem gente, irmão, que só vai voltar quando ele entender a miséria que ele está. Só vai vir quando ele pegar e falar assim: realmente minha vida não vai mais. Se ele não entender a miséria que ele está, ele não volta. Porque ele fala assim: caiu em si, disse ele no seu coração: vou voltar para o meu pai, vou voltar para a casa do meu pai. E aí eu gosto sempre de lembrar que ele não voltou para a casa do pai dele porque estava com saudade do pai dele. Ele voltou para a casa do pai dele por causa do benefício de novo. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Quantos dos meus pais têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Estava com dor porque eu estou na barriga. Ele queria comer. Quantos dos trabalhadores do meu pai, estão numa boa e eu estou aqui nessa ruim aqui? Eu preciso fazer alguma coisa, não é? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar com meu pai. Eu vou lá e vou dizer assim: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado mais seu filho, mas me faz como seus trabalhadores. Quer dizer, eu sei que deu ruim. Eu sei que o velho é ponta firme. Mas não dá mais para ser filho. Não tem condição. O que eu fiz é grave demais. Mas de repente, meu amigo, no fim do dia, eu sei que a boia lá do pessoal lá do que trabalha com meu pai era boa. Não é? Olha, eu sei que pelo menos lá na igreja, irmão, aquela comunhão, os irmãos, eu sei que talvez nunca mais o pastor vai me dar a oportunidade de fazer uma oração. Nunca mais o pastor vai me dar uma oportunidade para subir no púlpito. Nunca mais o pastor vai me dar uma oportunidade para cantar um hino. Mas pelo menos, irmão, lá no final, quando tem Friends Forever, né? Ou como o Brother Mike gosta de brincar, quando tem Foods Forever, não é? Eu vou comer com todo mundo. Pelo menos lá na comunhão da igreja, uma pessoa legal, gente boa. Pelo menos eu vou estar ali no meio. Ele cai em si e lembra do ambiente da casa de Deus. Sabe por que isso aconteceu comigo? Eu falei assim: eu conheço a Assembleia de Deus, eu vou no meio do pessoal, pelo menos eu já conheço a turma, já sei o palavreado, vou voltar para a casa do meu pai, velho. Não é? Quem sabe? Arrumar namorada, não é? Pelo menos consigo um trabalho, vou dar vou dar uma mexida aí na vida, não é verdade? Vou dar uma bagunçada aí nas coisas, vou conseguir alguma coisa para mim. Mal eu sabia do que Deus estava fazendo na minha vida. Do mesmo jeito do filho pródigo. Quando ele endireita no caminho da rua, o pai vê de longe. De longe, não é? E aí eu fico imaginando a mente do pai. Chegou o dia que eu estava esperando. Por quê? Porque o pai já estava na porta lá, sabendo que um dia isso aí ia chegar. O pai sabia que esse dia ia chegar, não é? O pai sabe, irmãos, que um dia esse irmão, essa irmã, que hoje está vivendo longe, que hoje está cheio de dificuldade, cheio de dedos, como a gente costuma, cheio de questões, cheio de situações, Deus sabe que o que ela precisa mesmo de verdade é achar o caminho de volta à casa do pai. E Deus está esperando ela voltar, está aguardando ela voltar, não é? Deus tem vontade, não só uma vontade que a pessoa volte, mas Ele está preparando a volta dela. Porque aí estão os detalhes do texto, né? O pai estava esperando na porta da cidade. Se o menino chegasse na porta da cidade sem a intervenção do pai, ele podia sofrer as penas pelo abandono que ele causou. Sabe qual que era a lei para um filho desobediente, um filho rebelde? Apedrejamento. Apedrejamento. Por quê? Para que a rebeldia dele não se espalhasse pelo filho dos outros pais.
Mas o que o pai faz? Ele corre. E antes do filho chegar, ele tira do filho a pena. Primeira coisa que ele faz, troca a roupa. Não vai ser confundido como alguém que está em situação de abandono. Número 2, coloca uma sandália no pé. Não vai ser conhecido como alguém que está desamparado. Não é? E número 3, põe um anel no dedo. Vai ser reconhecido pela família que participa. O anel é o sinal da família, é o sinal da autoridade. Ele é filho. Ele não é qualquer um, não. Ele é filho. Ele tem com quem contar. Ele tem com quem contar. E ele conta com o pai dele. O pai dele vai trazer ele de volta. O pai dele vai dar de novo a situação dele. E com isso, ele ainda faz uma festa. Tem muita gente achando, irmão, quando ele aparecer aqui na igreja, eu vou repetir isso para você, e Deus vai te ajudar essa semana a ajudar essa pessoa. Ela cai em si. Tem muita gente achando que quando essa pessoa aparecer aqui na porta da igreja, nós vamos torcer o nariz para ela. Quando tudo que nós estamos pedindo para Deus é para fazer a parte dele, dar um abraço nela, um beijo no pescoço, falar, ó seu lugar aqui na mesa, meu amigo, está pronto, está preparado, está à sua disposição, é para você. Você chegou no lugar certo. A pessoa vai chegar aqui arrependida, cheia de dedo, vai querer ser um trabalhador, mas ele não deixou de ser filho. Em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, sabe, colocar o nosso coração nesses textos que Jesus nos mostrou e entender o cerne da questão. Que o Senhor Jesus Cristo, através das parábolas, nos ensinou que o trabalho dele está dedicado ao amor e ao perdão. Ao amor e ao perdão, não é? Eu sei que você pode estar passando com o coração ferido nos últimos dias, pensando que está difícil de perdoar. E deixa eu falar uma coisa para você, eu acho que está difícil perdoar mesmo. Porque as questões são múltiplas, não é? Hoje em dia, as ofensas, elas não são mais em uma dimensão, elas são em 3D, não é? Porque quando a pessoa às vezes te ofende, ela te ofende de uma maneira não só de perto, mas de longe, não é? Às vezes a sua história, que antigamente era uma história que ia ficar aqui no seio da família, agora é uma história que atravessa continente, por causa da internet, por causa da situação. Às vezes as ofensas nossas que a gente recebe hoje são 3D, não é? O perdão precisa de ser 3D também. O amor derramado também precisa de ser 3D. Você também precisa se esforçar, porque amor e perdão não é fácil você ministrar. Eu lembro que o pastor gostava de dizer, e começa a terminar por aqui, pela terceira vez já, não vou fazer primeira e segunda não, essa aqui já é a terceira. O pastor falava esses dias atrás, sempre falou isso na verdade, né? Que o perdão não é uma flor, o amor não é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. O amor é uma decisão. Amar é decidir, né? E perdoar também é uma decisão. Você perdoar alguém não é simplesmente você, tudo bem, vai, não é tudo bem, não é? Eu gosto de lembrar disso, você já sabe onde eu vou, né? Do meu amigo José. José, para mim, é um dos maiores exemplos bíblicos de perdão. Ele só fica em segundo lugar por causa do Senhor Jesus. Mas para mim, o segundo lugar de paradigma de perdão está em José. E para mim está ali no capítulo 50, quando os irmãos dele se juntam e vai lá pedir perdão para ele. E é como se a gente ficasse esperando que José, na verdade, passou por uma amnésia, não é? Que José não soubesse o que aconteceu com ele, que José estivesse vivendo no mundo da lua. E aí José olha para os irmãos dele e fala assim: vocês bem intentaram o mal contra mim. O que ele está dizendo? Eu sei que vocês fizeram, eu estou consciente, eu não tenho amnésia, eu não esqueço da história que eu passei, eu sei por onde eu passei. Mas é o seguinte, sabe qual que é o problema? É que enquanto vocês tentaram fazer mal para mim, Deus transformou todo esse mal em bem. Tudo isso que veio de mal, Deus veio, agora é um bem. Olha só onde nós estamos. Olha onde nós chegamos. Como família. E começa já quando ele recebe os filhos. Para mim, os irmãos, para mim isso é extraordinário. Os irmãos chegam e tal, aí ele faz todo aquele enredo, e quando ele finalmente decide conversar com os irmãos que é ele, os irmãos ficam pasmos. A Bíblia fala que os irmãos ficam assim: capaz, agora nós estamos no sal, porque José aí é o grandão, não é? É o grandão do Egito. Vai dar ruim para nós, o que vai acontecer? Aí José olha para os irmãos e fala assim: não pasme o vosso coração,
Porque foi por essa causa que Deus me enviou primeiro. Porque é o seguinte, Deus sabia que havia uma fome no mundo, então Ele me mandou adiante de vós, para a conservação da nossa casa. E aí eu costumo falar que para mim, José é uma pessoa ou extremamente confiante em Deus, ou extremamente prepotente. Porque na cabeça de José, Deus mandou uma fome no mundo para ajudar a família dele. Só a família dele. Deus mandou um evento mundial por causa da casa dele. Cabecinha do José. E agora, depois de 2.000 ou 4.000 e tantos anos, você não concorda com José? Que foi isso mesmo que Deus fez? Não foi exatamente o que Deus fez? Deus mandou um evento mundial para que as primícias, porque nós estamos falando de Israel, dos primeiros filhos de Israel, não é? As primícias do broto que nasceria em Judá fossem preservadas. Ali, naquela história. Já pensou se José falasse assim: o que, meu amigo? Perdão, tá aqui seu perdão, ó. Não é? Perdão, eu vou vender cada um de vocês para um lugar mais longe que o outro. Não fosse? Ele tinha poder para fazer isso? Como governador tinha. Mas ele decidiu mudar a sentença. Ele decidiu olhar para o plano de Deus, que era maior do que tudo isso. Olha, talvez para o homem da ovelha fosse mais barato não ir atrás da ovelha. Vocês vão fazer aqui os custos de você fazer uma equipe de resgate, buscar a ovelha. Não compara. Mês que vem a ovelhinha ali está prenha. Mês que vem ela dá outra ovelha, estou com 100 de novo. Não é? 10 dracmas. Beleza, eu vou ter que dar uma economizada aqui e tal, mas perdeu. Não é? O filho, um morreu, mas tem outro. Não é? O outro está aqui em casa e tal, né? Tá tudo bem. Cheio de trabalhador aqui, outra. Ele que decidiu ir embora, eu não mandei ninguém embora. Mas em nenhuma delas Deus deixou de derramar amor, perdão e buscar uma resolução que restaurasse o princípio original de cada uma dessas situações. Deus está de olho no princípio original. Deus está de olho no dia que nós fizemos aquele comprometimento, né? E para os casais aqui, Deus está de olho ainda no dia que nós fizemos promessas um para o outro. Para os pais, Deus está de olho no dia que essa criança nasceu, não é? Para os irmãos, Deus está de olho no dia que esse irmão se converteu. Deus está de olho nisso. Ele quer que as coisas sejam restauradas ao princípio original. E quando Ele olha para nós, Ele enxerga quando Ele desceu até o Éden e fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus está de olho no princípio original para derramar perdão e amor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?